Bom dia a todos. Saudar a presidente de mesa. Na verdade, a minha parte desse trabalho é fazer uma introdução do que a gente está discutindo em relação à temática, e o Rodrigo, posteriormente, irá desenvolver de maneira mais aprofundada a questão que buscamos discutir aqui nesse congresso. Bem, primeiro, saudar a todos os presentes, é uma grande honra estar aqui, de novo, em Coimbra, nesse primeiro CEDH. O CIDH já tem uma tradição aqui na cidade, a gente já é minha terceira participação no CIDH, e pela primeira vez aqui no CEDH, que mostrando muito interessante também para os debates jurídicos. Deixa eu fazer uma pequena introdução em relação à questão. O Rodrigo, ele é aluno do IBMEC, eu sou professor titular do IBMEC, no Rio de Janeiro. O Rodrigo, ele é bolsista de pesquisa hoje na faculdade, e a gente vem desenvolvendo esse tema junto à instituição, o que gerou essa primeira peça de pesquisa que o Rodrigo irá agora apresentar para vocês. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui e falar para todos na minha primeira participação em algum congresso, então é uma honra. E passando aqui para falar do nosso tema, eu queria abrir primeiro perguntando quem, em alguma medida, nunca teve seu direito constitucionalmente garantido violado. A gente, no dia a dia, em maior ou menor medida, tem os nossos direitos violados reiteradamente pelo Estado. E como tratar situações que atingem um mesmo grupo, numa mesma situação, de forma reiterada, em que você tem uma omissão por parte do Estado, seja na elaboração de política pública, seja na execução de políticas públicas. Então, trazendo essa ideia, a gente vem aqui falar um pouquinho do estado de coisa inconstitucional, que teve origem na Corte Constitucional da Colômbia. Em diversos casos ele foi aplicado, sendo melhorado e aprimorado ao longo do tempo, sendo refinado ao longo do tempo. E ele tem como conceito, esse aqui é um conceito amplo, trazido pelo Carlos Alexandre, que é um professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um dos autores que trata com maior profundidade do tema. Então, o estado de coisa inconstitucional, de que se trata? Busca conduzir o Estado a observar a dignidade da pessoa humana e garantir direitos fundamentais com graves violações desses direitos por omissão estatal. Então, o juiz constitucional, como ele diz, ele se vê diante de uma realidade social que necessita de extrema urgência de alteração e com falhas estruturais. Então, você tem uma grande improbabilidade de que o Estado, por ele mesmo, finde com essas violações. Ele trata ainda de que, por conta desse amplo Estado, é necessário, de fato, uma forte e ampla intervenção judicial. E ele tem 4 pressupostos essenciais para a declaração de um SCI. Esses 4 pressupostos devem ser muito bem observados e muito bem analisados e aplicados ao caso concreto, porque o SCI é uma intervenção forte e ampla do judiciário em demais poderes, como o próprio Carlos Alexandre fala. Então, ele não pode ser banalizado, ele não pode ser um instituto que seja usado de qualquer forma. Então, os pressupostos têm que ser muito bem analisados. O primeiro pressuposto é a violação massiva e sistemática de direitos fundamentais, ou seja, você tem um grupo da sociedade que está tendo os seus direitos violados massivamente, sistematicamente, reiteradamente. Como segundo pressuposto, a gente tem uma omissão estatal, seja legislativa, seja executiva. Há discussões quanto à possibilidade, inclusive, de uma omissão judiciária acerca do tema. Como terceiro pressuposto, a gente tem a necessidade do envolvimento de todo um conjunto de órgãos, ou seja, a solução para esse problema vai demandar não é a atuação de um órgão, de outro órgão, mas sim de todo um conjunto estatal que demanda todo um planejamento por trás, disso. E como último pressuposto, a gente tem um potencial de congestionamento judicial, principalmente na Suprema Corte. E como a gente vai ver mais à frente, no nosso caso da saúde, amplamente passível de judicialização. O SCI ele tem uma proximidade grande com os litígios estruturais, que seriam esses problemas sistemáticos, esses problemas profundos na sociedade, que demandam remédios estruturais.
demandam remédios igualmente potentes ao problema. E aí, o Carlos Alexandre ele traz a proximidade ainda com as questões policêntricas, que ele dá um exemplo muito interessante de uma teia de aranha. Em que numa teia de aranha, você tem toda a rede de fios, que se você estoura um desses fios, todos os outros são afetados. Ou seja, para a solução do SCI, esses diversos problemas, esses diversos focos de problema, eles têm que ser solucionados de uma forma conjunta. Não vai adiantar solucionar um problema enquanto o outro persistir, porque a estrutura vai se manter como um todo. Então, é necessário uma resolução de grande parte desses problemas de uma só vez. O SCI traz ainda ordens flexíveis pelo julgador, e aqui a gente tem que tratar a ideia do julgador não como um efetivo elaborador de políticas públicas, mas como um coordenador institucional. Ele traz ao diálogo os demais poderes para que essas políticas públicas, para que sejam feitas as medidas necessárias para findar as violações de direitos. O caso paradigma é o caso do deslocamento forçado na Colômbia. Com a atuação das Farc, diversas famílias tiveram que se locomover do seu local de origem, criando esses deslocamentos forçados, em que você via uma omissão por parte que a gente via uma omissão por parte do Estado na resolução desse problema. Então, a Corte trouxe uma decisão dialógica. Como assim uma decisão dialógica? Uma decisão que conversou com a sociedade, uma decisão que trouxe parte da sociedade para influir na própria decisão, trouxe parte do executivo, parte do legislativo. Ela tentou criar um diálogo institucional entre a sociedade e o Estado. Além disso, ela trouxe ainda uma inovação que foi um monitoramento decisório, que é extremamente importante para a SCI. Por quê? Por ser um problema estrutural, um problema amplo de violações de direitos humanos, o monitoramento decisório ele consegue trazer uma adaptação decisional. Novas decisões vão sendo trazidas ao longo do tempo por conta desse monitoramento para que seja efetivo, para que consiga os mandames judiciais serem efetivos para findar as violações. Existem algumas críticas ao Instituto, principalmente objeções de ordem democrática e institucional, em que a gente tem diversas alegações quanto, primeiro, à capacidade técnica do judiciário para coordenar uma elaboração de políticas públicas. A gente tem a questão da legitimidade, por, pelo menos no Brasil, não ser um poder eleito, por ser um poder supostamente ilegítimo para esse tipo de elaboração de política pública. A gente tem críticas em relação a como vai se dar a deliberação e a participação popular dentro da decisão, e ainda tem a ideia do constitucionalismo popular da supremacia judicial, de que o povo deveria participar mais diretamente da decisão judicial e não a corte como detentora da última ou única palavra acerca do tema. Algumas respostas são tentadas para essas questões. Então, o SCI traz uma promoção de comunicação entre os poderes, como naquela questão da decisão com caráter dialógico, ela procura dialogar. A gente tem a questão da participação popular direta, no Brasil na forma dos amigos da Corte, da Mitis Curiae, que participam diretamente no STF, dando pareceres, dando opiniões acerca do tema, e o monitoramento decisional justamente para essa adaptação ao longo do tempo. O monitoramento decisional, ele se dá em audiências. Existem audiências pós-decisionais que vão proferir novas sentenças, que vão adaptar a sentença original à realidade que vai evoluindo, de modo a ser efetivo, para a efetivação da decisão. A gente tem uma questão ainda de uma ponderação de princípios, de que, de fato, o SCI ele pondera princípios como o da tripartição dos poderes, o que, por conta disso, os pressupostos são muito importantes, a necessidade de uma seriedade no tema. Doutor, desculpe, tem 2 minutos para terminar, está bem? Obrigado. A questão da adequação, da necessidade da proporcionalidade, trazido pelo Alex.
A gente já teve a decretação de um estado de coisa inconstitucional no Brasil com a DPF 347, quando tratou da situação presidiária, foi proferido em liminar, ainda não teve um julgamento completo da ação. Ainda é trazido pelo professor Siddhartha Legali a ideia de um estado de coisa inconvencional, porque, por exemplo, no caso brasileiro dos presídios, viola também pactos de direitos humanos internacionais, como a Convenção Interamericana, e, inclusive, na CIDH, há uma ação em que foram reunidos 4 casos de situação presidiária brasileira, ainda pendente de julgamento. E a gente trata em uma DPF por quê? E não porque numa ação declaratória de constitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade. Porque essas declaram tão somente a inconstitucionalidade ou não da norma. Enquanto a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, ela trata de ação do poder público. Então, é possível tratar a ação do poder público como a omissão do poder público. Por isso, a DPF, e a gente traz aqui o caso da saúde, e caminhando aqui para o final, a gente traz o caso da saúde brasileira, que é o nosso objeto de análise, e pela pesquisa a gente tem uma situação em que é passível, de fato, a declaração de um novo ACI no Brasil, no caso da situação brasileira, porque a gente tem a violação massiva e sistemática, a gente tem a omissão estatal, a gente tem a ampla necessidade de um envolvimento institucional, a gente tem potencialidade de congestionamento judiciário, principalmente na saúde, que é um tema altamente judicializável. E, para terminar, a gente traz essa frase aqui do Ulisses Guimarães, participante da Constituinte de 88, no Brasil, em que ele fala que só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê, escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Então, a gente vê claramente aqui que a situação fática, tanto em presídios quanto em hospitais no Brasil, vai de encontro direto à proposta do Constituinte. Então, muito obrigado, gente.